do período clássico da Grécia Antiga. Ele nasceu na cidade-estado de Atenas, por volta do ano 427 a.C., e viveu até 347 a.C. Seu nome verdadeiro era Aristócles, mas recebeu o apelido de Platão, que em grego significa ombros largos. Platão veio de uma família nobre e, por conta disso, recebeu uma educação especial, voltada para a música, poesia, literatura, pintura e ginástica. Além disso, recebeu formação para a política e para a guerra. Por volta dos seus 20 anos, Platão conheceu Sócrates, um importante pensador da época que introduziu Platão nos estudos de filosofia e se tornou seu mentor intelectual. Por volta do ano 388 a.C., Platão adquiriu um terreno dentro de um parque público de Atenas e fundou uma escola destinada aos estudos filosóficos, que recebeu o nome de Academia. Isso porque o parque era dedicado a um herói ateniense, chamado Academos. A Academia de Platão, como ficou conhecida, também era um local de discussões políticas, lazer, apresentações musicais e práticas de exercícios físicos. A Academia foi um marco para a filosofia ocidental, podendo ser considerada uma das primeiras instituições de ensino de filosofia como saber teórico. A obra mais importante de Platão foi a República, escrita provavelmente por volta do ano 380 a.C. A obra foi dividida em 10 livros, todos escritos na forma de diálogo, no qual o filósofo Sócrates, mestre intelectual de Platão, ocupa o lugar de personagem principal. Esses diálogos vão aos poucos esclarecendo o leitor a respeito de determinado tema ou ponto de vista, sempre mesclando mitos poéticos com pensamentos totalmente racionais. Um dos pontos fundamentais da filosofia de Platão é o idealismo platônico, que afirmava que existiam dois mundos distintos, o mundo das ideias, ou mundo inteligível, e o mundo sensível, ou mundo material. Além disso, o idealismo platônico defendia que o ser humano é composto por duas partes, a alma e o corpo. A alma pertencia ao mundo das ideias, onde tudo é imaterial, permanente e perfeito. O corpo pertencia ao mundo sensível, que era uma cópia do mundo das ideias, em que tudo é material, impermanente e imperfeito. O mundo sensível recebe esse nome porque podemos percebê-lo através de nossos sentidos, a visão, tato, olfato, paladar e audição. O mundo sensível é onde habitamos. Aqui tudo o que nos aparece é uma imitação, uma cópia imperfeita daquilo que existe no mundo das ideias. Isso significa que quando você vê cachorros ou cadeiras, você está vendo cópias, projeções da ideia de cachorro ou de cadeira. Por exemplo, existe uma ideia de cadeira que é verdadeira e permanente. Poderíamos dizer que essa ideia é: cadeira é um assento dotado de encosto, geralmente com 4 pernas, com ou sem braços, para uma só pessoa. Mas por meio dos nossos sentidos, nós só acessamos as tentativas de atingir esse ideal de cadeira, que é justamente as cópias que existem no mundo sensível. Por isso, cada cadeira é diferente, mas todas conseguem ser compreendidas e abrangidas pelo conceito de cadeira. Quando tentamos tirar conclusões através dos nossos sentidos, nós não conseguimos alcançar a verdade, conseguimos chegar apenas a uma opinião, que é chamada de doxa. Ou seja, no mundo dos sentidos, estamos condenados à ignorância, pois tudo aquilo que pode ser percebido através dos sentidos não passa de uma imitação de uma ideia. Para alcançarmos a verdade, a episteme, precisamos chegar ao mundo das ideias. Isso se dá através do nosso intelecto, da nossa razão. Ou seja, pensando racionalmente e se livrando das opiniões e crenças adquiridas no mundo sensível. Portanto, podemos concluir que os sentidos são falhos e conduzem os seres humanos a uma vida de ignorância, presa às aparências, e o verdadeiro conhecimento está no uso da razão. O mundo das ideias e o mundo sensível ficam mais fáceis de serem entendidos quando analisamos o mito da caverna, uma passagem que está presente no 7º livro da República. Esse mito fala sobre a vida de alguns homens que desde a infância estavam aprisionados em uma caverna, com uma pequena abertura por onde entrava luz. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira e outros indivíduos transportavam objetos, que tinham as suas sombras projetadas na parede da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando. Como estavam presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, e achavam que aquelas projeções eram a própria realidade. Certa vez, um dos prisioneiros consegue se libertar das correntes e sai da caverna, e assim conhece de fato o mundo real.
A princípio, a luz do sol e a diversidade de cores e formas assustaram o ex-prisioneiro, que o fez querer voltar para a caverna. No entanto, com o tempo, ele acabou se acostumando e ficou admirado com as inúmeras novidades e descobertas que fez. Assim, decide voltar para a caverna e compartilhar com os que ainda estavam presos todas as informações sobre o mundo real, para que assim eles pudessem se livrar daquela prisão em que viviam. Entretanto, os prisioneiros não acreditaram naquilo que o homem liberto contava e consideraram ele como sendo louco. Para Platão, a caverna simboliza um mundo ilusório e confuso, onde todos os seres humanos vivem. As sombras projetadas em seu interior representam a falsidade dos sentidos, enquanto as correntes significam os preconceitos e as opiniões que aprisionam os seres humanos à ignorância e ao senso comum. Com isso, Platão nos mostra a importância do senso crítico e da razão para que as pessoas possam se libertar das correntes e buscar o conhecimento verdadeiro, representado pelo mundo exterior à caverna. O prisioneiro que se liberta das correntes e volta para ajudar seus companheiros é aquele que vai além das opiniões de senso comum, conseguindo enxergar novas ideias, fatos e experiências, representando então o papel do filósofo, aquele que tem como objetivo libertar o máximo de pessoas da ignorância. Platão foi crítico da democracia ateniense, pois, segundo ele, a democracia baseava-se pura e simplesmente na opinião da maioria e não na busca da verdade. Segundo Platão, existiam 3 tipos de caráter que moldavam as almas das pessoas, e cada uma dessas almas estaria mais predisposta a exercer determinadas funções na sociedade. Os 3 tipos de caráter que moldam as almas das pessoas são: caráter concupiscível, prevalece na alma as paixões e os desejos mais primitivos. Esse caráter mais impulsivo estaria localizado principalmente na região abdominal ou baixo ventre das pessoas. No modelo político ideal de Platão, seria um bom atributo para os artesãos e trabalhadores em geral, pois eles poderiam, em suas condições de trabalho autônomas, exercer sua liberdade sem ficarem submetidos a grandes responsabilidades. Caráter irascível. Prevalece na alma os impulsos de ira, braveza, agressividade e força. Essas características estariam mais presentes, segundo Platão, no coração e seriam bons atributos para um soldado. Caráter racional. Há o predomínio absoluto da razão na alma. A localização corporal dessa característica estaria na cabeça, e ela seria a característica principal dos filósofos e pensadores. No modelo político ideal de Platão, seria a característica que deveriam ter os governantes e legisladores, pois a capacidade racional e o intelecto os levariam a um modo de governar justo e que atendesse da melhor forma o interesse de toda a cidade. Se isso fosse mentira, eu já estaria preso. Eita, como assim?